Boa noite. Mais uma quinta. Passa muito rápido a semana e logo a gente está aqui de novo. Eu sou Juliana Moraes, sou coordenadora aqui da equipe Qualivets. A gente trabalha com medicina veterinária integrativa e a gente tem como principal objetivo trazer qualidade de vida para o animal, independente da fase de vida que ele esteja. Espero que vocês estejam, acompanhando. Nós estamos numa corrida aí para o final de semana, onde vai acontecer o segundo webinar de medicina veterinária integrativa. Ainda temos algumas vagas, então o link está na bio para inscrição. Fiquem à vontade. Uma equipe de peso que a gente conseguiu reunir e estamos nessa organização Qualivets e Vetlux, representada pela Renata, que eu já vou até mandar o convitinho aqui da nossa live para ela também, para que a gente possa dividir essa tela aqui com ela. Logo mais a Renata entra aqui com a gente. E estamos recebendo todas as quintas-feiras os nossos patrocinadores do nosso segundo webinar. Então, cada quinta-feira a gente recebe uma empresa diferente. Os nossos patrocinadores, eles foram literalmente escolhidos a dedo, porque a gente quis ter muita certeza de que essas empresas eram empresas idôneas, empresas essas que a gente confia, empresas que a gente indica, então isso foi muito importante pra gente. E no sábado e no domingo estaremos aqui com vocês, palestrantes ao vivo, tirando dúvidas ao vivo. E é isso, que vocês tiverem de dúvida, estamos aí, a postos até o final de semana. Já vi que o pessoal aqui entrou. Então, gente, eu vou chamar aqui, como eu chamo todas as quintas, a Renata. Vou dividir aqui a tela com ela. Veja aí, Rê, se você recebeu. Gente, enquanto isso, eu vou dar alguns recadinhos. Que vocês cliquem muito nos corações. Oi, olá, Rê. tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Eu lá vou pro meu filtro basicão. Oi? Gente. Enquanto isso, eu vou dando alguns recadinhos, então. Então, gente, cliquem muito nos coraçõezinhos. É a forma que a gente tem do Instagram entender que o nosso conteúdo é legal, é relevante, entregar ele para mais pessoas, para que chegue em mais pessoas. Cliquem no aviãozinho também, enviem para colegas, estudantes de veterinária, médicos veterinários, pessoas com quem vocês acham que possa ser relevante esse conteúdo e que possam estar conosco aqui no sábado e no domingo no webinar. Que mais, Fê? Eu esqueci de falar. Que webinar é esse final de semana, né, gente? Vocês têm como que inscrever só até amanhã, que é sexta-feira, dia 14. Então, a gente está aí com a equipe toda, a postos para ajudar vocês amanhã. Se vocês quiserem fazer inscrição, tiverem qualquer dificuldade, entre em contato, manda mensagem no WhatsApp, no meu telefone, ou no telefone da Juliana, ali pela Qualivets, ou pela Vetlux. Então, assim, se vocês precisarem de qualquer ajuda, a gente está a postos e as inscrições encerram amanhã, né? Então, ainda tem um tempinho. Tem uns 45 de segundo tempo ainda que dá para se inscrever. Aos 47, né? Eu diria. Mas... E hoje a gente vai receber a Bruna. Nós fizemos um roteiro, porque é bastante coisa para a gente abordar, que queremos passar aí no assunto. E a Bruna é da Botufarma. Eu vou mandar aqui o convitinho para ela entrar aqui com a gente e a gente perguntar um monte de coisa para ela. Deu certo? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Bruna? Tudo ótimo, e vocês? Tudo certo. Gente, a primeira coisa, eu vou tirar os comentários, porque fica bem no rosto da Renata ali e a gente não consegue ver. Mas se vocês enviarem as perguntas, eu consigo ler para a Bruna na hora e ela já vai respondendo as perguntas de vocês também na caixinha de perguntas, tá bom? E aí, Bruna, a gente quer começar essa live te agradecendo, você como representante da Botufarma, então por vocês estarem conosco, nessa empreitada do segundo webinar. Então, levar conhecimento já era difícil, depois da pandemia é bem mais difícil, né? Porque as pessoas
é um desafio maior, tudo mudou, a forma de entrega de conhecimento mudou. Então, obrigada por vocês estarem com a gente e por estarem participando como nossos patrocinadores. Aí eu falei um pouquinho no início, quando eu abri, que os patrocinadores de fato foram escolhidos a dedo, empresas que a gente confia, que a gente indica, que mais do que um apoio foram empresas que têm um peso aí para a gente mesmo como responsabilidade de indicação. Muito obrigada, é um prazer para a gente também estar apoiando o curso de vocês. É um dos valores da Botufarma, né? Promover o conhecimento. Então, parabenizar vocês pela iniciativa também. Obrigada. De organização do curso. Muito obrigada pela oportunidade. Que bom, os aqui. produtos que a gente mais prescreve, né? Das marcas que a gente mais prescreve é a Botufarma. Inclusive, se vocês quiserem patrocinar a gente, assim, sempre fiquem à vontade. Entendeu? Olha, se tem algo que eu prescrevo é Botufarma. Ai, que bom. E aí eu muito feliz de saber. Eu já vou começar aí com a primeira pergunta, então. Quais os produtos que a gente tem aí para alimentação natural, né? O que você tem assim, na linha de suplementação que a gente precisa utilizar quando a gente tem a prescrição de alimentação natural para cães e gatos? Até um pouquinho antes disso, não te cortando, Rê, eu só queria pedir para a Bruna apresentar um pouquinho, porque tem gente assistindo que nem sabe o que é a Botufarma. Me empolguei, né? Aqui. Então, se apresentar, falar um pouquinho do que você faz. Não, porque é a nossa rotina, né? A gente está muito acostumada com os produtos deles, mas a gente sabe que tanto os tutores que estão assistindo, quanto alguns colegas veterinários ainda estão na fase de como assim, o quê, por que eu prescrevo, quem sou eu aqui vim neste mundo. Então, vamos situar toda a galera e aí a gente começa com a primeira pergunta da Rê. Perfeito. Imagina. Então, pessoal, a Botufarma, na verdade, ela é uma empresa que já tem 17 anos de mercado, né? Agora, em novembro, ela completa 17 anos. Ela iniciou com a parte de biotecnologia de grandes animais. Então, os nossos fundadores são 3 pesquisadores, né, renomados aqui da Unesp de Botucatu. Então, por isso o nome Botufarma, inclusive, né? E a gente desenvolveu uma linha muito, né, de sucesso da parte de biotecnologia animal. E então, a gente acabou, com esse renome da linha, avançando para a parte de suplementação animal também. Né? E desde 2014, a Botufarma ela tem a linha de pet, a linha pet, né? A linha de pequenos animais, que é a que vocês já mais conhecem. Um dos produtos, já emendando um pouquinho da pergunta da Rê aí, a segunda, quando a gente começou em 2014 a linha pet, o primeiro produto nosso, né? Nós somos uma indústria pioneira na suplementação de alimentação natural, que a gente sabe que é extremamente importante, né? Para alimentação, não tem como a gente oferecer alimentação natural sem suplementar. Nós somos uma das indústrias pioneiras em trazer essa suplementação para o mercado. Né? Então, a nossa primeira linha foi a linha Food Dog, depois a gente foi desenvolvendo a linha Nutradog, e a gente também tem suplementos complementares, que a gente chama, né? A linha Food Dog, ela é exclusiva para alimentação natural, e a linha Nutradog, ela é para cães que se alimentam de qualquer tipo de dieta. E os suplementos complementares são esses também para qualquer tipo de dieta. Então, a gente tem daí o ômega 3, tem a vitamina D3, tem o nosso probiótico e prebiótico, que é o Lactofu. Então, a gente tem uma gama de produtos aí para suplementar mesmo, né? E atender as exigências diárias dos animais. Perfeito. Aqui, Bruna, a gente tem diversas perguntinhas separadas para você. Eu queria falar um pouquinho, eu faço muito o cardápio dos bichinhos, né? E aí, o que acontece muito, só hoje eu peguei 2 desses casos, que receberam o cardápio e que não suplementam, e que a funcionária me disse, mas como assim, suplemento? Não, mas eu tinha que estar colocando alguma coisa, e como se nunca ninguém tivesse falado isso. Então, as pessoas desdenham muito da suplementação, embora para a gente seja uma premissa, né? Se você não vai suplementar, também não adianta alimentar com alimentação natural. Queria que você trouxesse um pouquinho desse assunto do porquê suplementar. Tá. Na verdade, assim, quando a gente elabora uma dieta, a gente tem que, né, ter certeza que esse alimento ele vai atender às exigências nutricionais dos pets. Então, a gente sabe que uma exigência de um pet filhote é diferente do pet adulto, que é diferente de um pet mais idoso, que é diferente de um pet que, por exemplo, tenha uma predisposição à formação de cálculo, né, vesical e tudo mais. Então, a gente tem que suplementar para a gente se assegurar que a gente está oferecendo um alimento de qualidade
e que vai atender, de fato, as exigências dos pets ao longo da fase da vida deles, né? Às vezes, por exemplo, na alimentação natural cozida, com o processo, né, de cozimento, acaba que alguns nutrientes eles vão se perdendo. E é por isso que a suplementação vem. Ela vem exatamente para suprir essa falta ou essa perda que acontece durante o processo de manipulação dos alimentos, né? Então, a gente tem ali na suplementação minerais, vitaminas, aminoácidos, para oferecer todo esse suporte nutricional que os pets precisam, né? Então, quando ele é filhote, ele precisa de um pouquinho mais de suplemento, porque ele está numa fase de crescimento, desenvolvimento, né? Essa fase é extremamente crítica, porque vai representar toda a vida dele, né? Então, tem um impacto muito grande a alimentação do filhote. E a alimentação natural, ela vem nisso. A suplementação para alimentação natural, ela vem para exatamente, né, a gente suprir essa carência que pode acontecer. Então, por exemplo, o Food Dog, ele é um suplemento, né, balanceado, que ele vai equilibrar a dieta. Vai colocar tudo de volta, o que acabou se perdendo em algum momento do processo. Legal. Tá, perfeito. Mas os cães, eles têm algumas diferenças de metabolização do que nós, certo? Uhum. Então, mesmo os animais que comem, por exemplo, a alimentação crua, eles precisam dessa suplementação. Então, para quem está assistindo, não é porque você não cozinhou que não precisa suplementar. Pelo contrário, vai precisar também. Então, crua com ossos. Inclusive, vocês têm agora essa diferença aí na linha, né? Que nós esperamos isso muito tempo e é uma novidade de vocês, né? Com certeza. A gente lançou agora, em março, né, a nossa linha de suplementos para dietas cruas. Então, como a gente já comentou, é extremamente importante você suplementar toda e qualquer dieta caseira. Seja ela cozida, seja ela baf, crua, com ou sem ossos. Até a gente tem um produto, né, que é dietas cruas sem ossos, que a gente lançou. O nosso é o único do mercado, voltado para essa modalidade. Até trouxe aqui para mostrar para vocês a nossa nova embalagem, né? Também as embalagens do Food, elas mudaram, agora elas são todas, né, feitas de papel, com compromisso que a empresa tem de reduzir a emissão de plástico. Então, a gente reduziu 90% o plástico das nossas embalagens. A gente também adotou o selo Eu Reciclo, que vocês podem ver nos nossos rótulos, né, refletindo o nosso compromisso ambiental também. E a gente tem essas versões exclusivas para dietas cruas, né? Então, só para salientar, para a gente não se esquecer, a gente tem versões específicas. Então, a linha Food também, ela tem versões que a gente chama de para pets especiais e para os essenciais. Então, os essenciais seriam o filhote, o adulto, o basic, o próprio transition, né? Que era a nossa antiga versão minerais. São a que a gente fala para cães saudáveis. Mas a linha Food, ela é bem completa e ela tenta abranger todas as necessidades dos pets. Então, a gente tem também os cuidados especiais, que são o baixo fósforo, por exemplo, o fibras, né, que é para animal que precisa de uma restrição calórica, né, um animal obeso ou um castrado. A gente tem esses produtos também para atender. A gente tem 10 versões exclusivas, né, para a gente tentar atender mesmo a maioria. A gente tem hiperproteicas também nos especiais, que são alguns exemplos da suplementação para a gente adequar às diferentes necessidades realmente dos pets. Bacana. E aí eu vou te perguntar, como é que, assim, explica para o pessoal, né, que geralmente gosta só de assistir algo, assim, né, pegar uma informação aí do além e tal, e falar, agora eu vou fazer, então, alimentação natural no meu cachorro, sem, né, sem passar com veterinário, sem passar com nutricionista. Então, eu queria que você explicasse para o pessoal como é que faz uma transição, né, dessa alimentação da ração para a alimentação natural, né, o que é necessário, que é super importante, e explicar para o pessoal que não pode fazer isso, né, que não é conversa de veterinário, que realmente a gente precisa do nutricionista para formular certinho a dieta, não só em quantidade de nutrientes, mas também a quantidade da suplementação, né? Porque fazer uma super suplementação também não é legal, né? Sim, com certeza. O ideal, quando a gente pensa, né, em trocar uma modalidade, eu quero alimentação natural, né, eu vou pensar em dar uma dieta crua, o melhor profissional para te dizer qual que vai ser a formulação, como que vai ser a quantidade, né, dos ingredientes, o quanto vai ter de carboidrato, o quanto vai ter de legumes, quais legumes, né, é realmente um nutrólogo ou um profissional especializado em nutrição, né? Então, você tem que fazer isso sempre com o acompanhamento de um médico veterinário, né? Nessa parte, a gente pode estar tanto com o médico veterinário, quanto numa consulta conjunta com o nutrólogo, né? Especialista em nutrição,
para, de fato, oferecer essa dieta que atenda às necessidades dos pets. Uma das vantagens, né, e um ponto muito forte, positivo da alimentação natural, é ela ser individualizada. Então, o que é isso? A gente vê, o pet ele tem tal alergia, ele tem uma intolerância, ele está apresentando, ele não gosta desse tipo de proteína, ele não aceita essa proteína. Então, a alimentação natural, uma das vantagens dela é justamente isso, trazer esse alimento personalizado. Então, o profissional ele vai adequar isso de acordo com a necessidade do seu pet, né? E a importância de vocês, a quantidade de suplemento que você vai oferecer vai depender muito da composição dessa dieta, né? Então, se tem uma dieta que tem mais vísceras, que tem mais legumes, tudo isso é calculado, né? E a nutróloga, o profissional que está acompanhando a nutrição do seu pet, ele vai fazer esse cálculo e vai te dizer certinho o quanto você vai ter que colocar de suplemento e qual que é a melhor versão indicada para o seu pet, né? Porque, por exemplo, se ele é um filhote hoje, da mesma forma, quando a gente tem um alimento comercial, uma ração, ele não come no começo, ele não se alimenta de uma ração para filhotes, depois para adulto, e a gente vai trocando. Da mesma forma, a gente vai fazer com a alimentação natural. Por isso que é tão importante a gente estar sempre acompanhando, né, evoluindo isso, para que a gente ofereça o suporte adequado para ele. Até porque o profissional também, esse acompanhamento é importante, porque se de repente ele começar a apresentar uma intolerância, se ele de repente tiver alguma doença, alguma afecção junto, a própria alimentação ela vai servir como parte, né, coadjuvante do tratamento. Então é super importante que isso seja sempre com um profissional adequado, tá? A linha Food, ela tem duas colheres dosadoras dentro que elas vêm para ajudar mesmo, né? Então, tem uma colher menor, uma dosadora menor e uma maior, mas a quantidade vai sempre depender dos componentes, dos ingredientes da dieta e quem vai te dizer quais são os ingredientes, né? Quando trocar proteína, porque trocar vai ser o médico veterinário ou o profissional que está acompanhando a nutrição dele, tá bom? Quando a gente vai fazer essa transição, né? Da mesma forma que às vezes a gente também, eu gosto de dar bastante exemplo de ração para ração, porque as pessoas às vezes elas acham que são particularidades exclusivas da alimentação natural, quando não é, né? Toda vez que a gente faz alguma troca de dieta no pet, pode ser mesmo uma marca de ração, até uma versão diferente da mesma marca, a gente tem que fazer a transição, né? Essa transição gradativa, a introdução gradativa no novo alimento, né? Ele serve para quê? Para adaptar tanto o pet ao suplemento, no nosso caso, né? Como vai ser para alimentação natural, quanto o organismo dele. Então, quando a gente faz essa introdução gradativa, o que é isso? A gente vai colocando 25%. Então, 1/4 da quantidade recomendada diária a cada 4 ou 5 dias. Com isso, a gente vai aumentando. Então, 25%, 50%, 75%, até a gente chegar no 100%. Por volta dos 16, 20 dias, né? O pet vai estar adaptado, o organismo dele também. Com isso, a gente minimiza muito os desconfortos intestinais que possam acontecer durante essa fase. E a gente também melhora a aceitação do suplemento pelo pet. Tá? Além disso, a gente pode utilizar durante esse processo os probióticos e prebióticos, né, para auxiliar nesse momento. E a gente tem um produto também que chamou Entrindog, né, que a nossa linha Nutra, ele é um tablete também, né, ele vem embalado individualmente, né, assim como os outros da linha Nutra, e ele tem Saccharomyces e absorventes de toxinas. Então, ele é muito importante da gente utilizar, associar nessa transição alimentar, para auxiliar mesmo a reequilibrar a microbiota e qualquer, né, bactéria patogênica que aconteça ali, como por essa propriedade absorvente de toxinas, o que é isso? Ele vai englobar e vai remover do trato ali, do pet, do trato gastrointestinal dele, vai colocar para fora, junto com as fezes, essas toxinas. Então, a gente vai dar maior conforto, maior qualidade de vida, né, durante essa transição alimentar para o pet. Bacana, é legal também usar, esse é um produto que eu acabo usando bastante também, quando tem o churrasco do final de semana, né, e aí eu pego na segunda, gastroenterite é praticamente 100% do que a gente atende na segunda-feira, né, ou pós-feriado, enfim. Sim. É um produto bacana para... A gordurinha, o pedacinho de carne, né? A visita quer agradar, mas acaba prejudicando às vezes, né? Tanto o Lactofu quanto o Nutrinha é muito legal da gente ter realmente, né? Não só na transição alimentar, mas para casos de piriri, assim, né? Quando come realmente, em casos de viagens, às vezes viaja para a praia, acaba ingerindo água do mar.
né? Então a gente tem vários casos que a gente pode ter como os melhores amigos na necessaire ali do pet para Igual pra viajar. gente, né? Eu viajo, eu sempre viajo com o meu, vou falar daqui da empresa, sempre do com Floratil. Gente, eu sem Floratil não sou ninguém, entendeu? Então, Lactobac aí é uma opção legal também. Verdade. Bruna, eu queria voltar lá no suplemento da alimentação natural para a gente falar um pouquinho mais de Food Dog, porque ele é um pozinho, né? Então, muitos tutores, eles já têm o preconceito de fato e falam, eu não vou misturar pó na alimentação do meu animal, porque ele não vai aceitar. E eu já vi gente deixando de dar aí. Meu cachorro tem 12 anos, ele sempre comeu e nunca negou a comida, a alimentação natural para eles é maravilhoso. Gente, o cara come ração, né? Come você um dia ração. Ele come ração a vida toda, né? E por que as pessoas acham que na hora que misturar um pouquinho de pó não vai comer? Então, eu queria que você dissesse um pouquinho sobre isso, porque é tudo natural de vocês, não tem transgênico, tem odores, tem alguma coisa ali que seja palatabilizante para o pet, tem aroma, o que tem ali para o pet? De bom e de ruim, assim, qual é a sua experiência com isso? Tá. A linha Food, ela não tem, né, palatabilizantes nem odores artificiais adicionados. Então, qualquer odor ou sabor que o suplemento venha apresentar é, de fato, referente à composição dele, tá? É um dos nossos valores não utilizar, né? A empresa optou por não alterar esses palatabilizantes, né? Não inseri-los, na verdade, ali, porque a gente só tem ingredientes naturais, a gente só usa conservantes naturais ali, né? A gente não usa conservantes artificiais nos nossos suplementos e a gente também não tem os transgênicos. Então, a gente tenta fazer um suplemento o mais natural possível para agregar para a saúde deles. Por conta disso, cada versão ela pode ter o cheiro específico, né? Ou até o sabor ali que o pet vai aceitar ou não, dependendo da versão correspondente, tá? Alguns casos, geralmente a gente tem uma boa aceitação de toda a linha, em torno de 85% de aceitação, tá? Claro que as variações individuais, elas acontecem, a gente não pode garantir que todos os pets, né, eles vão se adaptar ao suplemento, mas fazendo a introdução gradativa é super importante e geralmente tem um resultado muito bom, eles aceitam muito bem o alimento, né, o suplemento com o alimento, assim. Uma dica também, né, para quem quiser, o pet não tá aceitando, colocar o suplemento na parte mais gostosa da dieta, que a gente fala, né? Então, a proteína, geralmente, ou as vísceras, né? São a parte que chama mais atenção e é gostosa. A gente pode colocar o suplemento nessa parte também, ali para eles. Em último caso, né? A gente tem uma versão específica para cães de apetite seletivo, que é a antiga versão minerais e a versão transition, tá? Que é essa daqui. A roxinha agora é a transition. Inclusive, a versão Transition, a gente criou ela por conta da transição alimentar também, tá? Então, essa versão, é uma suplementação exclusiva de minerais. Então, os pets, eles tendem a aceitar melhor ela. Então, pode ser também para você iniciar a suplementação. Então, a gente até faz uma propaganda, comece por aqui. Então, para você adaptar o pet, você pode começar com a versão Transition e aí você altera, né, para a versão adequada mais para frente, quando ele já entender que ele vai ter um pozinho na comida dele, que vai ter um cheirinho diferente, que vai acrescentar, mas geralmente a aceitação é muito boa, né, por parte. A única ressalva que a gente faz, se o pet for usar, né, por toda a vida a versão, se ele realmente for seletivo e for por toda a vida consumir a versão Transition, a gente recomenda associar com o Energy Dog, por exemplo, que é um multivitamínico, né, para que ofereça de fato os aminoácidos e vitaminas também para complementar as necessidades, né, as exigências nutricionais deles. Perfeito. E uma pergunta aqui, Bruna, para cadelas prenhes. Ah, legal. Essa pergunta é muito boa. A gente recebe muito, né? Se a gente tem um suplemento específico para cadelas prenhas. E a gente tem a versão filhote, né? Que a gente recomenda para esses casos. Como a gestação, né? Principalmente o terço final ali, é uma fase que vai demandar muito, né? Da mãezinha, porque os filhotinhos eles estão terminando de se formar, para enfim, né? Viver ali num ambiente externo totalmente diferente do que eles estão acostumados. A gente recomenda a versão filhote, né? A antiga versão, ela chamava, não vou me recordar agora o nome dela antes, não era filhote, agora com essa mudança de embalagem ela chama filhote, tá? Crescimento, desculpa, a antiga versão crescimento, então a gente recomenda também para as cadelinhas gestantes
nesse período para utilizar. Principalmente no terço final da Eu tava gestação. só com o nome do Da que mesma forma, é o Basic, né, hoje. Eu falei, gente, isso. O qual que era o Basic é a nossa nome? versão. Era crescimento, verdade. O crescimento. Era a nossa versão antiga para o filhote, né? O Basic é uma versão legal também que a gente indica às vezes quando, como ele não tem espirulina, né? E a versão adulta ela contém, alguns cães eles não se adaptam à espirulina. E aí a gente recomenda o Basic, né? É uma versão que, já que você lembrou dele, acho que vale comentar. Explica o que é a espirulina, Bruna. A espirulina é uma microalga, né? É riquíssima em nutrientes, né? Então a gente usa ela, por exemplo, na versão Food Dog Zero Proteína Animal, que é desenvolvida exclusivamente para cães, né? Às vezes as pessoas falam pra gente, zero proteína, então a dieta do pet não vai ter proteína. E não é isso. Quer dizer que naquela versão a gente não utiliza, né, ingredientes de proteína animal realmente, né? A gente sabe que tem alguns pets que têm hipersensibilidade a esses componentes. Então, ali a nossa fonte proteica é outra, que é a espirulina. As minhas usam. Vocês Então, mas a minha pergunta aí, a Renata pode responder, é se tem a ver com tutores também, veganos e vegetarianos, fazerem essa exigência. E aí a gente sabe que tem o pessoal que inventa a moda e não inventem essa moda de que o bicho vai ser vegano ou vegetariano, é cada um com seus problemas. Você fez essa escolha, o bicho não, né? Isso causa sérios problemas nutricionais. Mas eu queria entender se vocês pensaram um pouquinho nessas pessoas quando vocês fizeram, porque a gente sabe que tem gente que não aceita suplementar por ter alguma coisa ali de origem animal. Sim. A gente tenta trazer as versões, né, uma gama realmente de versões para que atenda a todos os públicos, né? Então, por exemplo, a gente sabe a importância da proteína na dieta dos cães e gatos, principalmente dos gatos, né? Não tem como a gente fornecer um tipo de dieta para eles que não inclua esse tipo de ingrediente. Então, a gente criou essa alternativa realmente para atender esses públicos que não aceitam, né? Tanto os pets que têm a hipersensibilidade, né? Alguma coisa que acaba impedindo a utilização deles na dieta. É importante lembrar para o pessoal que está assistindo, já que a Ju jogou a bola lá para cima, que é isso, né? Principalmente os gatos, gente, eles são carnívoros restritos, né? Então, por exemplo, nós humanos, existem vários estudos, a gente tem isso como base já. Nós temos capacidade de conversão de proteína vegetal, né? Então, o nosso organismo, a gente consegue fazer isso, né? Óbvio também, quem vai seguir essa linha de ser vegetariano, vegano, ou até quem consome derivado animal, sempre é importante passar com o nutricionista, né? Para verificar a quantidade de vitaminas que você está ingerindo, pedir alguns exames específicos que os médicos muitas vezes não pedem, né? Então, lembrar que muitas vezes o exame que a gente vai fazer antes de mudar a nossa dieta ou check-up acaba sendo um pouquinho mais específico do que aquele check-up basicão que a gente faz, né? Então, nós humanos temos a possibilidade de ser veganos. Agora, gatos, eles não têm essa capacidade de transição, né? De metabolização. Eles necessitam da proteína animal, né? Até por toda a parte de conversão, de metabolização, de digestão. Os cães, eles conseguem, com muito controle e tudo muito certinho, seguirem uma dieta vegetariana. Mas também, assim, para esses animais se tornarem veganos, assim, sem nenhum déficit, realmente há um controle e uma suplementação complicada. E, assim, a gente nunca pode dizer que nada é impossível, né? Mas entre cães e gatos, realmente para gato, eu considero, eu não sou nutri, mas como especialista em felinos, ainda hoje em dia, a gente considera impossível mesmo um gato se tornar vegano. Cão, sinceramente, não sei. Até onde eu sei é vegetariano, né? Dá para fazer, mas com muito esforço também. E então cada espécie no seu quadrado, né? Sim, a gente tem sempre que respeitar, né, a natureza deles mesmo, voltar para a fisiologia, né, como que funciona o organismo deles, e a gente oferecer de fato o que eles vão conseguir aproveitar, ou a gente, né, para a gente não ir contra ali e acabar
causando futuramente um dano ou reduzir a expectativa de vida por conta de uma escolha que é nossa. E você podia, eu até nem sabia, né? Tô aqui vendo uma outra perguntinha que a gente tem, né? A Botufarma tem suplementos para dietas que não sejam dietas de alimentação natural? Essa eu não sabia, porque eu sempre utilizo ou prescrevo as Nutri que trabalham comigo, sempre quando faz a prescrição, quando faz a mudança da ração para alimentação natural. Essa suplementação eu não conheço. Sim, a gente lançamos agora, em março desse ano, que é o Food Dog Dietas Cruas, né? Que a gente tem. Então, esse aqui que eu trouxe para vocês é o Dietas Cruas com ossos, e a gente tem a versão sem ossos também, né? Que inclusive é a que a gente é exclusivo, nenhuma outra marca tem ainda suplementação para dietas cruas com ossos. Sem ossos, desculpa. Mas aí você vai utilizar. Eu entendi também. Eu não entendi, porque você vai usar na alimentação natural, né? Isso, na alimentação natural crua, específico para dietas cruas. Então a gente tem as duas versões, a dietas cruas com ossos e a sem ossos, certo? Tá. O produto ele chama mesmo dietas cruas com ossos para aquelas dietas que tenham ossos. Porque qual que é a diferença? A quantidade de cálcio, né? Então o nosso produto para dietas cruas sem ossos, ele tem uma quantidade de cálcio muito maior do que a quantidade do... Mas, Bruna, lá no início, você até citou, desculpa te cortar, mas você até citou alguns suplementos que você falou, mas serve para qualquer tipo de dieta, né? E na minha cabeça ficou que eram esses suplementos que não eram para alimentação natural. E até eu ia emendar a pergunta aí da Rê, ia falar, mas em que casos que eu uso? Se não come alimentação natural... eu uso, por exemplo, numa ração de menor qualidade, né? Eu uso essa suplementação também. Ou aquele bicho que a gente resgatou recentemente e aí não come alimentação natural, né? Seriam esses suplementos que vocês têm também? Tá. É super importante essa pergunta. A nossa linha de suplementos que são em pó, né? Então a linha Food Dog, que a gente tem o suplemento para o Food Cat também, que é voltado para gatos adultos, eles não são para compor uma dieta, por exemplo, uma ração de qualidade inferior, né? Não, uma ração que não seja super premium. Eles não são, eles são apenas para alimentação natural. E aí a gente tem as modalidades, então caseira, cozida, crua, com e sem ossos. Essa é a linha Food, que são os pozinhos. O que a gente tem para dieta, todo tipo de dieta, vai ser a vitamina D, vitamina D3, o ômega 3, o probiótico, né, que acaba sendo como suplemento, e a nossa linha Nutradog, que são os tabletes palatáveis, que eles são embalados individualmente, assim, ó. Então, entendi. Que é isso que você quis dizer que tem... dizer que tem essa parte de suplementação para animais, por exemplo, que comam ração. É essa que ficou essa dúvida também. Exato. Achei que tivesse lançado um produto novo em pó. Não. Eu tinha entendido. Para a ração mesmo, a gente tem a linha Nutradog, né, que são os tabletes palatáveis, que a gente tem também para diversas necessidades. A gente pode conversar mais para frente para eu apresentar essa linha para vocês também, vocês saberem. Mas esses são voltados para todo tipo de dieta. Os pozinhos, realmente, eles não são. A única exceção, a gente tem um produto que chama Food Pet Mix, que é um mix de fibras. Então, fibras solúveis e fibras insolúveis, para acrescentar ali, para melhorar o trânsito intestinal e tudo mais. E a gente pode associar eles tanto com ração quanto com alimentação natural, né, de diversos tipos. A gente pode. É o Food Pet Mix, o único produto, né, que é da linha de pozinho, que é a linha Food, que pode ser para os dois. Para todos os dias. Não conheço esse, preciso me informar mais. Depois dá uma olhadinha no nosso site. Ele tá, inclusive, com uma embalagem nova também, né? De papel. Eu não trouxe aqui. Como mudando a embalagem, a gente fica perdida. Vou falar sério que... Ele tá lindo, vocês vão ver. Tá lindo. Gostar. Eu fiquei perdida. Eu falei, quando era a embalagem branca, né, e tal, quando mudou pra embalagem, né, preta, com os desenhos, eu falei, mas é o mesmo produto? Aí eu entrei no site de você e falei, mudou. Então, tá bom. Pra mim também ficou confuso. A gente demora um pouquinho para se adaptar. Eu com alguns meses. Mas que bom que vocês trocaram pelo papel, né? A gente sempre fala, né? A empresa ela tem que ser consciente com tudo, inclusive com a responsabilidade ambiental. Aí é importante uma empresa também pensar nisso, né? Que hoje faz uma grande diferença aí no mercado consumidor e produtor, né? Sim, e aproveitando que você falou desse produto,
Eu tenho outra perguntinha, cortando a Ju, eu também empolguei aqui. Queria saber assim, um pouquinho mais para o pessoal entender o que é o prebiótico e o probiótico, porque isso é uma dúvida muito comum quando a gente vai prescrever, né? Aí o pessoal fala, mas esse não é probiótico? Porque todo mundo tem a ideia do probiótico. O probiótico eu acho que é uma coisa que está muito forte na cabeça de vários tutores, né? O pré é que é mais difícil de a gente explicar e as pessoas entenderem. Então, se você puder comentar um pouquinho para a gente, explicar isso e ver o que vocês têm de produto que englobe os dois ou que englobe um dos dois, como é que funciona? Tá. Então, assim, de uma forma bem simples e resumida, o pré-biótico, ele vai ser a comidinha dos micro-organismos, né? Então, ele vai ser o alimento ali, são os carboidratos, né, que a gente oferece ali, não digestíveis, que vão servir de alimento para os probióticos, que são, de fato, as cepas, os micro-organismos que vão estar ali dentro do organismo do pet, né? Então, ali compondo a flora intestinal dele, tá? Quando a gente tem associação, né, do prebiótico, então quando a gente oferece junto um prebiótico e um probiótico, a gente está oferecendo um simbiótico. O que é isso? Esses dois, né, tanto o prebiótico e o probiótico, eles vão agir em sinergismo. Então, a gente vai estar ali oferecendo tanto o alimento, né, para as bactérias, para os micro-organismos que a gente oferecer ali, quanto os micro-organismos que vão colonizar ali toda a flora intestinal, né? O nosso Lactofull, ele é um produto, né, com prebiótico e probiótico. Ele tem 5 cepas de micro-organismos. E ele tem beta-glucana também. É super legal a gente falar disso, que nós foi o pioneiro a trazer a beta-glucana. E ela tem, né, hoje já se conhece, tem inúmeros estudos que falam sobre o efeito imunomodulador, né, da beta-glucana. Então, a gente oferecer realmente um probiótico, um prebiótico, um simbiótico, na verdade, como o Lactofull, a gente se certifica que a gente está oferecendo um produto de bastante qualidade, que vai melhorar ali, a absorção, né, de nutrientes, para recompor a flora quando eles precisarem. E também ele pode ser administrado diariamente para melhorar a absorção, né? Não só nos casos de onde a gente tem um desequilíbrio da microbiota. A gente pode estar usando ele diariamente, sem contraindicações. Perfeito, Bruna. Eu quero te fazer uma pergunta sobre produtos humanos. Então, a maior parte das coisas que você está falando, todos os dias a gente pega um percentual bem alto de tutores que utilizam o humano, porque eles decidem assim, eles compram para eles e eles compram para o bicho também. Então, a Renata citou o Floratil, a gente vê muito cachorro usando Floratil e outras marcas aí, e eu quero conversar um pouquinho com você de ômega 3. O ômega é uma super questão, porque a galera traz, eu trago sei lá de onde é mais barato, eu viajo para fora e eu trago de humano. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, da responsabilidade da gente usar produto de bicho em bicho, produto de gente em gente, e o que pode acontecer, né? Eu quero fazer um parênteses. Essa semana uma tutora ficou brava e falou assim, ela deu paracetamol para a cachorrinha passou mal, e aí ficou grave e tal, e aí ela me disse assim, como assim esses veterinários não avisam? Eu falei, porque se a gente for avisar tudo que vocês fazem de errado, a gente tem que estar com uma bola de cristal. Então, assim, por que diabos você foi dar o negócio sem falar com o veterinário? Não é o veterinário que tem que ficar imaginando o que você vai fazer. No caso dos suplementos, o risco é menor, claro, mas a gente também não tem respaldo desses laboratórios, certo? Exato. Assim, essa pergunta é bastante importante também, e é uma coisa que a gente precisa entender. Porque, por exemplo, quando a gente fala que a medicina veterinária, né, ela está evoluindo, então a gente tem agora um número maior de especialistas que antes a gente não tinha. Por exemplo, um cardiologista, um oftalmo. Quando você falava disso em veterinária, alguns anos atrás, você não encontrava um tipo de profissional desse, né? Então, a medicina veterinária está evoluindo não só pela longevidade dos pets, né? Então, eles estão aumentando a expectativa de vida deles e a gente está conseguindo oferecer essa qualidade de vida para eles. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que lembrar que uma das evoluções da medicina veterinária é isso, é a gente parar de extrapolar as doses e medicamentos da medicina humana para a medicina veterinária. Certo? Então, por exemplo, a partir do momento que a gente tem, né, um laboratório que estuda e desenvolve produtos específicos e voltados para a indústria veterinária, a gente assegura que ele foi desenvolvido para aquela espécie. Querendo ou não, né, algumas coisas, né, por exemplo, o estudo de tumor de mama é muito parecido, né, o modelo da mulher com a cadela e tudo mais, mas a gente não pode
ficar aplicando isso, né? Então, hoje, se a gente tem uma formulação desenvolvida exclusiva e especificamente para veterinária, a gente tem que utilizar isso. Né? A gente sabe que aquilo foi estudado na espécie-alvo. Então, esse compromisso que o laboratório traz, né, de oferecer o suporte, de ter feito os testes ali, isso é muito importante. Né? E assegura também a tranquilidade do tutor para que isso não aconteça. Então, antigamente também, a gente tinha, por exemplo, todas as medicações, não todas, né? Não vamos generalizar, mas muitas medicações eram extrapoladas da medicina humana. Hoje a gente já tem fórmulas, né, desenvolvidas exclusivamente para veterinária, para a área veterinária. Então, a gente tem que valorizar isso e a gente tem que oferecer o melhor para os nossos pets, né? Sempre com suporte no médico, né, no veterinário ali, no médico veterinário, para que esse tipo de situação não aconteça, né? E às vezes você fala, mas por que não me avisou, né? Então, sempre quando você tiver com esse suporte, o melhor amigo do seu pet é o veterinário. Então, assim, ele que sabe, né, estudou ali, investiu. Frase. Uhum, exato. E assim, é aquela coisa, sempre quando... tem até um meme que vocês talvez devem ter visto, o pessoal já deve ter visto. Você tá com dor de dente, procura o dentista. Você tá com algum problema, tipo, ao invés de procurar o veterinário, faz voltas, e aí procura o médico veterinário, né? Então, a gente, né, eu acredito que está evoluindo muito, a gente já vê muita evolução, mas a gente ainda encontra realmente algumas pessoas, né, por falta de informação, às vezes. Então, o nosso trabalho, realmente, os nossos esforços são voltados para isso, e a importância da gente utilizar suplementos voltados para a medicina veterinária, que a gente saiba, né, que está na dose adequada. A dose de humano ela pode ser, né, muito maior ou muito menor do que o PET. Por exemplo, a gente tem já entrando um pouquinho no ômega 3, a gente tem duas versões, né, uma de 500 miligramas e uma de 1000 miligramas. São duas cápsulas gelatinosas nas diferentes versões. E é importante porque a proporção de ácidos graxos já é ideal para os pets, né? Então, a gente tem ali dentro da cápsula, você se assegura que aquela proporção de ácido graxo é essencial. E é essencial por quê? Porque não é obtido através não é sintetizado pelo corpo do animal. Então, tem que ser oferecido. Por isso se chama essencial. Tem que ser administrado, né? Fornecido junto à alimentação. E ali você vai se assegurar que naquela cápsula vai oferecer essa proporção ideal, né? De EPA, DHA, que é necessário para eles. E também a cápsula já foi feita de uma forma que você utilize a dose que o pet vai utilizar. A dose, às vezes, do humano é um pouco maior, um pouco menor. Às vezes você pega uma cápsula muito pequena de humano e você tem que dar 4 pro pet. Tem que dar muitas, entendeu? Então, a nossa, você dá uma, né? O médico veterinário vai definir qual que é a dosagem ideal para ele, de acordo com a alimentação que ele já consome, se já oferece ou não o ômega 3. E aí você vai oferecer ali uma ou duas cápsulas no máximo, não vai ser aquela bomba, né, de suplementos que você vai estar oferecendo para o pet. Perfeito. É importante frisar, acho que a gente vê bastante isso em relação ao ômega 3, né? É uma das... acho que, sei lá, pelo menos na rotina a gente vê bastante essa questão do ômega, né? De realmente utilizar de anos para vets, enfim, para os laboratórios, então, e principalmente essa questão da comparação da embalagem, né? Isso eu acho que acontece para qualquer produto, seja ração, né? Seja medicação, então o pessoal pega o produto ali, fala, mas eu tô vendo que aqui tem tanto de EPA, aqui tem tanto de DHA, mas aqui tem mais, então é melhor, então vou dar esse aqui, então, ou não, tem igual, é a mesma coisa, então o pessoal às vezes acaba achando que é a mesma coisa. E então tem que tomar cuidado, gente. Tem que realmente usar produto, como a Ju falou, né? De bicho para bicho. Que é a melhor coisa. E assim, né? Tem um detalhe que as pessoas esquecem, que a gente mora no Brasil. E aí as pessoas me questionam muito disso. Mas na farmácia tem um bem baratinho. Então, lembrar assim, suplemento tem várias questões aí, porque qualquer um põe suplemento no mercado. Então, qualquer Dona Maria aí que não está usando o quintal, ele faz um suplemento, enfia na farmácia e não precisa de Anvisa, não precisa de um monte de coisa, porque é suplemento. E aí você compra aquilo baratinho, mas, enfim, com sorte não vai fazer mal.
né? Mas assim, longe de fazer bem também, porque a gente não sabe de onde está vindo aquele produto. Imagina, e para a pessoa não está fazendo efeito nenhum, que dirá para o cachorro. E vai saber o que tem lá dentro também. Você vai falar com quem a hora que você ligar no saque. Então, quando eu já acho essas pérolas, eu já falo, ó, isso aqui eu não garanto, não falo sobre isso. Ah, mas não, eu não falo sobre isso. Então, porque é muita tranqueira, né, gente? Fala sério, não dá mais Uma para coisa acreditar importante em. também que eu acabei lembrando agora é em relação à procedência desse óleo, né, de peixe que está ali dentro. Porque, por exemplo, a gente sabe que a absorção do óleo de peixe mesmo, a gente tem várias fontes de ômega 3, né? E o óleo de peixe, ele é muito bem aceito pelo organismo dos pets. E, inclusive, em alguns casos, ele tem que ser o óleo de peixe, não pode ser um óleo vegetal, por exemplo. E às vezes a gente está pagando mais barato por um óleo que não é. Então, por exemplo, o nosso óleo da Botufarma, ele vem numa embalagem que ela, né, ela é realmente a prova de raios ultravioleta, então esse material ele não vai sofrer oxidação ali dentro. Tem a vitamina E também, que é um antioxidante associado ali. O nosso ômega 3 ele é ultra purificado. Então vocês podem confiar, é de peixe, é óleo de peixe realmente, né? Então, assim, a gente tem esse compromisso realmente com as qualidades dos nossos produtos, matérias-primas somente, né, de alta qualidade. Até acabei esquecendo de comentar quando a gente falou do Food Dog. Os nossos ingredientes ali são todos na forma quelatada, né? Então, o que é isso? Eles são melhor reconhecidos e absorvidos pelo organismo do pet. Então, igual a Ju acabou de comentar, suplemento é tudo igual. Às vezes você joga uma bomba, o organismo do pet acaba desenvolvendo uma gastrite, né? Não é a forma como o organismo ele aproveita esses nutrientes que estão sendo literalmente jogados ali dentro, né? Acaba virando uma bomba, não são aproveitados e ele acaba excretando a maior parte disso ou acaba gerando um incômodo, né? Um desconforto intestinal que pode acabar ocasionando uma gastrite. Então, a escolha do suplemento realmente ela é muito importante, né? Que a gente ofereça realmente só de marcas conhecidas e de laboratórios, né, confiáveis. Eu acho que aproveitando aí que a gente está falando né, todo esse assunto de usar produtos diferenciados, realmente de pet de produtos que sejam feitos, né, para pet e tal, eu queria que você desse uma resumida para a gente, porque realmente aqui para o pessoal que a live ela tem um tempo menor, né? A gente até fez aqui esse roteiro porque são muitos produtos. A Botufarma é uma empresa aí maravilhosa no mercado pet e realmente é muita coisa. Então a gente até para não perder nada, né, priorizou esse roteirinho, mas assim, para você dar uma resumida para a galera aí sobre a linha NutraDog, que eu acho que é uma linha assim muito bacana, tem vários produtos que realmente não tem, eu acho que até onde eu conheço não tem nenhum outro que até acaba que acaba competindo no mercado, né? Então eu acho que é uma linha muito diferenciada, que sai um pouco daquela suplementação em pó, aquela suplementação meio padrão que várias empresas que tem no mercado. Então, explica um pouquinho ali como é que a gente pode usar. Por exemplo, eu gosto muito do CondraDog, né? Eu sempre o CondraDog eu acho fantástico, porque para mim vira um petisco funcional quando eu prescrevo, né? O animal adora, então o tutor acaba ficando feliz também de ele estar oferecendo um produto ali que o bicho come igual um petisco, mas é um petisco que ele tem ali a sua função nutricional, né? Então, eu acho que é uma linha fantástica de vocês. Conta mais um pouquinho para o pessoal, assim, dá um resumão aí para o pessoal entender, ficar com gostinho de quer mais dessa linha. A nossa linha NutraDog, então, elas são os tabletes palatáveis, né? Que são esses que eu mostrei para vocês. Eles vêm numa caixinha com 30 deles. Todos eles são embalados, né, individualmente para preservar a qualidade deles e tudo mais. E eles são feitos só com ingredientes naturais também, sem conservantes artificiais e não tem transgênicos, tá? Então, como você já falou, vou até abrir para vocês verem. Eles são realmente tabletes, né? Até o pessoal fala às vezes paçoquinha. Então, aqui tem todos os nutrientes e realmente eles são palatáveis. Então, eles são sabor carne, então eles são fáceis de administrar. Né? A pessoa pode oferecer tanto durante o dia, como um petisco, realmente, né? Como a gente já comentou, ou pode oferecer esfarelado sobre a comida, sobre a alimentação do pet. E o legal dessa linha é que a gente tem 9 versões também, né? Que são para atender também pets das mais diversas necessidades. Então, a gente tem desde o CondraDog, né? Que é esse que está aqui, que é a embalagem com a caixinha azul, que é voltado mais para oferecer um aporte para articulação e cartilagem.
mas a gente tem uma gama maior. A gente tem o Keratin, né, que ele é voltado agora, principalmente na troca de estação, quando a gente acentua, os pets, né, acabam acentuando essa queda de pelo, né, que é normal por conta da troca de estação, a gente tem ele para minimizar. Por quê? Porque ele tem aloe vera, tem biotina, ômega 3 também, que faz parte, né, dessa parte da pelagem. Para os animais também que estão em tratamentos dermatológicos, como um coadjuvante, né, no tratamento, o queratin, ele super se aplica. E aí a gente tem para as diversas necessidades. Então, a gente tem um que a gente chama de efeito detox, que ele é voltado para oferecer um suporte hepático. A gente tem o Fit Dog, que é para auxiliar na perda de peso. Então, os pets que precisam, né, de uma restrição calórica. Ele tem o Ketosana, que dá uma sensação de saciedade. E o Fit Dog é muito legal, porque aí você não precisa parar de oferecer petisco para o pet, né? Você oferece ele durante o dia, meia hora ali antes da refeição também. E você consegue oferecer ele não é um petisco, ele é um suplemento, né? Mas os pets são fáceis de administrar e os pets não ficam incomodados. A gente não tem que ficar escondendo um comprimidinho ali, tem que ficar procurando artimanhas para entreter o pet. Geralmente a gente já pega esse pacotinho, a hora que eles ouvem também, eles já vêm, então é bastante legal. A gente tem também o Energy, que é o nosso multivitamínico, né? Então, ele tem de A a Z todos os nutrientes essenciais, minerais, vitaminas, aminoácidos, realmente, para compor ali a dieta. Excelente nos casos, né, de coprofagia. A gente sabe que tem inúmeras causas e quando for uma causa nutricional, o Energy pode ser utilizado nesse sentido. E aí eu convido vocês também a acessarem nosso site para conhecer todos os outros suplementos. A gente tem uma gama, tem o Entrin, que a gente já comentou, né, na live, que serve para transição alimentar, para ser o must-have ali na necessaire dos pets. E a gente conheceu... Eu gosto bastante do Cystin Dog. Cystin, perfeito. Bem, muito bem lembrado. O Cystin é excelente. O Cystin é nosso suplemento voltado para auxiliar, né, na prevenção de doenças do trato urinário. Então, animais que têm cistite recorrente, como o Cystin, ele tem extrato de arando, ele tem a condroitina, né? São ingredientes que vão ali oferecer todo esse suporte que eles precisam. Então, o Cystin é excelente também. Ele tem... o triplo de extrato de arando em um tablete, comparado com alguns comprimidos comerciais. Então, vale realmente a pena conhecê-lo e utilizar na rotina. Tem o Encore também, voltado, né, tem coenzima Q10, taurina, para os pets que precisam de um suporte cardiovascular, ou para os idosinhos, uso né? muito Encore por aqui. Você usa no estômago? Tá ótimo também. Todo dia. Excelente. E é isso. Bruna, e assim, a gente está falando de suplemento. Quando a gente fala de tempo, quanto tempo isso tudo começa a fazer efeito? Tá, perfeito. Essa pergunta é muito boa também, né? Porque, por exemplo, a linha Food, ela vai para equilibrar a dieta. Então, a partir do momento que você está equilibrando, ok, necessidade diária, certo? Agora, os suplementos, por exemplo, da linha Nutra, que são os tabletes, a gente fala um período de 60 a 90 dias para a gente começar a ver os resultados. E, Bruna, mas do que depende esses resultados? Depende da necessidade do pet. Então, aqueles pets que vão ter uma necessidade maior, você vai, né, você, os tutores, vão ver resultados muito mais rápidos. Muito mais rápido. Diferente daqueles pets, né, que precisam de um pouquinho, então a gente vai ver o resultado um pouco mais espaçado. Mas a gente recomenda um período mínimo de 90 dias, né, de administração diária, para que, de fato, os resultados sejam comprovados e vocês sintam realmente, vocês, os tutores, né, sintam esses resultados. Perfeito. Então, eu vou puxar uma pergunta aqui que eu acho que é uma pergunta bem polêmica também, em relação, voltando à alimentação natural, eu acho que sempre uma dúvida, e eu particularmente tinha essa dúvida como médica veterinária antes de entrar na medicina integrativa, em relação ao congelamento do suplemento quando a alimentação natural é produzida, né? Uhum. Então, assim, quando a gente as empresas fazem o ultracongelamento, tem todo um cuidado aí para não ter perder a qualidade do suplemento e tal, mas em relação ao Food Dog, assim, se não for no ultracongelamento, ele tem uma perda aí da eficácia, e depois o outro problema, né? Outra questão, né? O tutor está em casa com o pacotinho lá congelado da alimentação, ele vai esquentar.
Como é que a gente faz esse manejo do aquecimento da alimentação, porque o suplemento está lá dentro. Então, hoje em dia, a gente vê que a maioria das empresas, ela entrega o pacotinho pronto ali, com a alimentação, a quantidade diária e o suplemento já incluso. Então, como é que, assim, a Butofarma conseguiu se colocar aí nesse meio, assim, de uma forma que a quantidade de suplemento que foi colocada lá vai ser realmente absorvida e não vai ter esse problema do ultracongelamento, do aquecimento, enfim, como é que funciona isso? Tá, perfeito. O food dog, ele pode ser congelado sem problema algum, junto com a dieta, né? A gente sabe que esse processo de congelar, às vezes nem sempre o tutor ele compra pronta, mas às vezes facilita o dia a dia dele. Então, pensando nisso, né, o nosso suplemento foi desenvolvido para que possa ser congelado sim, sem que perda, né, sem que perca as propriedades, né, funcionais, os nutrientes ali dentro. A única ressalva que a gente faz é em relação ao descongelamento, realmente. A gente pede que seja feito. Então, tirou do freezer, coloca na geladeira, né? E aí, para a gente faça uma forma gradativa para quebrar esse gelo do alimento. E quando a gente for utilizar micro-ondas, que a gente utilize micro-ondas apenas para quebrar o gelo do alimento. Tá? A gente não recomenda expor a altas temperaturas durante muito tempo. A gente recomenda no máximo 15 segundos no micro-ondas, caso for aquecer esse alimento. Tá ótimo. Bruna, onde que o pessoal encontra a Botufarma para comprar? Tá. Primeiro aqui com a gente, tá, gente? Pet Consciente vende Botufarma. Então, entregamos na sua casa todas as segundas e terças-feiras. Mas em todos os pets a gente também encontra, né? Isso. Então, a gente tem tanto na Qualivets, quanto nas lojas agropecuárias, lojas pet shop e algumas clínicas também. Se vocês quiserem, no nosso site tem uma aba lá, Compre Online. A gente tem algumas listas de lojas parceiras que vendem online os produtos. Então, vocês podem encontrar também ali. Ou, se vocês preferirem, né, encontrar uma loja próxima à casa de vocês, é só mandar uma mensagem ou inbox no Instagram ou no nosso saquepet@botufarma.com.br, que a gente ajuda vocês a achar uma loja mais próxima, mais conveniente para vocês. Perfeito, Bruna. E você tinha falado mais cedo comigo sobre o produto de vocês, acho que é novo, anti-inflamatório, Firovet, é isso? Isso. Firovet. Bom, aqui na Qualivets a gente não usa, não indica, não temos nenhuma relação com esse tipo de alopatia, mas a Renata ainda trabalha com a parte alopata, até a gente conversou um pouquinho, ela falou, não, eu uso às vezes o anti-inflamatório, então é uma novidade de vocês, né? O que tem de diferente nesse produto? Vou até pegar ele aqui para mostrar para vocês. O Firovet é o nosso anti-inflamatório à base de firocoxib. Então, a gente até acabou comentando ali um pouquinho da importância de utilizar produtos, né, desenvolvidos para medicina veterinária. O Firovet, ele é uma molécula desenvolvida exatamente assim. Então, para médico, né, para uso veterinário mesmo, ele é parecido com o probiótico, né, com o Lactofu. Então, ele é bem fácil de ver a dosagem aqui e administrar. O diferencial dele é que ele é uma pasta oral palatável, então é fácil de administrar, a gente diminui o estresse do pet na administração do anti-inflamatório, além de que ele é muito mais seguro que os outros anti-inflamatórios, né, do mercado, porque ele é um anti-inflamatório seletivo, né, o firocoxib é um princípio ativo, ele é um anti-inflamatório não esteroidal seletivo da COX-2. Então, a COX-2 é a enzima ali, brevemente, é a enzima que vai causar inflamação. Então, quando a gente inibe essa enzima, a gente inibe a COX-2, a gente evita todos os efeitos, né, oriundos dela, que são a febre, a dor, até a própria inflamação. É aí que alivia. O diferencial, então, como ele é seletivo, ele vai só agir na enzima COX-2, ele vai preservar, né, o trato gastrointestinal, a homeostase renal. Então, ele é muito indicado naqueles casos que você vai fazer um tratamento por um longo período, né? Um tratamento com cães idosos, cães que têm alguma comorbidade. Então, ele realmente, a gente trata ele aqui como a evolução do anti-inflamatório, porque realmente ele é uma molécula moderna, né? De terceira geração aí, e ele não tem os efeitos colaterais que a gente observa com a administração dos outros anti-inflamatórios. É legal também, ele tem uma apresentação injetável, né, para uso hospitalar, e a gente pode continuar o tratamento em casa do pet com a pasta palatável.
Assim, de anti-inflamatório, assim, em pasta, realmente eu nunca vi. Geralmente a gente sempre no mercado tem em comprimido, Isso. né? E realmente quando a gente pode ter uso de um seletivo COX-2, né? A gente evita vários efeitos gastrointestinais, que é um dos piores efeitos que a gente tem no anti-inflamatório, mas é aquela coisa que eu sempre falo, né? Por isso que a medicina integrativa, ela é a medicina do futuro, né? Que ela é isso, é você utilizar cada medicina na hora que você precisa. Então, às vezes, lógico, a Ju, a Qualivetes, ela faz a medicina mais focada na parte complementar, alternativa, né? Eu tô nessa parte, né? Eu falo que eu faço uma misturinha, né? E aí é importante lembrar que o anti-inflamatório, a gente, como médico veterinário, a gente tem que saber prescrever, e mais importante ainda, a gente tem que saber quando não prescrever. Porque por melhor que seja o anti-inflamatório, por melhor que seja a seletividade dele, é um anti-inflamatório, vai ter seus efeitos colaterais. Então, sempre que possível, a gente utilizar naquele momento, né, emergencial, se não tiver outra técnica, né, que é boa, por exemplo, a Ju, sabe, ela pega uns casos bem complexos aí na parte ortopédica, né, que às vezes acaba que tá com mais dor, uma parte aí que geralmente a gente acaba abusando até às vezes do uso do anti-inflamatório, e geralmente são pacientes idosos, então a gente tem que pensar no rim desse paciente, a gente tem que pensar no déficit de absorção que esse paciente vai ter, né, mas enfim. E aí a gente, se realmente naquele caso é necessário, tem possibilidade de prescrição, mas lembrar que não é uma medicação que a gente vai fazer de uso contínuo, né? Mesmo esses que são COX-2 e tal, realmente é muito melhor do que outros, mas que a gente sempre tem que unir forças, unir as terapias para que a gente tenha um menor efeito colateral. E quanto mais medicação alopática a gente utilizar a longo prazo no nosso paciente, sim, vamos ter efeitos colaterais. Então, eu acho que uma responsabilidade para quem estiver assistindo, que só trabalha com alopatia, é essa. É quando a gente não prescrever antibiótico, saber quando a gente não deve prescrever anti-inflamatório, quando a gente pode utilizar outras técnicas para chegar àquele mesmo efeito, né? Então, mas legal saber quem pasta. Eu não sabia, não conhecia esse ponto. É uma apresentação bem, né, fácil, porque a gente evita aquele estresse de esconder o comprimido também, então é uma qualidade de vida realmente. E o que você falou vai muito, né? A gente até fala, o pessoal fala muito de uso racional de antimicrobiano, mas a gente fala também de anti-inflamatório, né? A gente utilizar, como a gente já comentou aqui na live hoje, a medicina veterinária ela vem evoluindo, a medicina integrativa é realmente a medicina do futuro, a gente tratar o indivíduo, né? Oferecer ali todas as terapias que a gente puder para proporcionar esse conforto e utilizar realmente o anti-inflamatório quando a gente não tiver como aliviar a dor desse paciente, né? Quando a gente precisar dar um conforto, né? Caso de osteoartrite, por exemplo, a gente precisar fazer o manejo, esse controle, a gente tem essa opção, caso seja necessária, mas assim, realmente não, de forma alguma, usar indiscriminadamente, né? Se automedicar, o tutor comprar e de repente utilizar isso, meu cachorro tá mancando, eu não sei o que é, não busquei a causa e vou utilizar em casa. Então a gente não recomenda de forma alguma dessa maneira. Meninas, deu nosso tempo, até passou, mas eu queria encerrar com a pergunta sobre a vitamina D. Acho que é um assunto importante, até pelo uso indiscriminado, já que estamos falando de uso indiscriminado das coisas, né? Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho da vitamina D. Primeiro que as pessoas têm certeza. Aliás, as pessoas, eu já peguei isso em anotação de veterinário da faculdade, então tem gente dentro das universidades acreditando que a metabolização de vitamina D é igual, então tá pavoroso aí, corram, porque a coisa tá feia. E queria que você explicasse sobre isso, que não é igual, quais os cuidados e quando a gente indica. Tá, então é muito importante a gente se lembrar, né, que diferente de nós, humanos, os pets, eles não conseguem fazer a conversão da vitamina D pela exposição solar. Então a gente fala, posta lá uma foto na piscina, vitamina D. Com os pets não é assim, né? Então eles são dependentes da ingestão oral da vitamina D. Né? Então, por exemplo, a gente até tem a nossa, que tem a vitamina D, e tem até um bico gotejador para facilitar, né, a administração ali junto com a alimentação. Principalmente a alimentação natural, né? Ela é mais carente nesse tipo de vitamina e a gente vai precisar oferecer. A vitamina D ela é extremamente importante, tem os números, né?
estudos já trazendo relacionando a deficiência dela com o desenvolvimento de tumores, neoplasias, até o retardo no crescimento, está associado a isso. Porém, sempre suplementar com orientação do médico veterinário, porque ela em doses inadequadas, ela pode ser tóxica, né? Então a gente precisa realmente ter esse compromisso. Suplementar sim, mas sempre com supervisão. A médica veterinária, se ela achar necessário, ela vai fazer a dosagem e acompanhamento dessa vitamina para que você ofereça, de fato, a quantidade que o seu pet precisa, né? E não haja nenhum caso de superdosagem, né? Por conta dessa vitamina. Perfeito. Então, acho que é importante a gente finalizar o recado, assim, a reflexão total, né? Porque é a história do Centrum para humanos, né? Vou fazer até a propaganda, porque qualquer um toma, qualquer um se enche de Centrum, não sabe se precisa, não sabe se não precisa, e porque sai tudo no xixi, tá tudo certo, né? A história não é tão linda, não é porque a vitamina que a gente sai dando sem um uso orientado, de fato, a gente pode trazer sérios problemas aí para a saúde do animal. Então é lindo suplementar, é lindo ter tudo isso. Eu uso muito tudo isso, indico muito tudo isso. Acredito que quando bem usado, a gente consegue ter uma saúde do animal fantástica, diminuindo o uso dos alopáticos e de todos os problemas de saúde. Mas eu já vi, inclusive, tenho aqui, né? Pessoas que querem imitar, por exemplo, né? Eu ouvi de uma tutora ontem. Mas seu cachorro não toma? Então me conta o quê? Mas é o meu que toma, não é o seu. Então o seu precisa das coisas para o seu, o meu precisa das coisas para o meu, né? Então não sai imitando o vizinho, enfim, porque realmente isso pode dar bem ruim, né? Com certeza. É isso, meninas. Obrigada. Eu vou deixar a live salva. Quero agradecer a Bruna mais uma vez, agradecer a Botufarma, né? Quem ainda quiser participar do webinar, ainda temos vagas. A inscrição está na bio, o link lá para inscrição, é só clicar lá e se inscrever. Estaremos aqui sábado e domingo com o pessoal de peso, falando de medicina veterinária integrativa. Obrigada, Rê, mais uma live. Estamos aqui, firmes e fortes. Firmes e fortes. Todas as quintas estamos aqui. Gente, eu vou abrir aqui só para ver se alguém não mandou na caixinha de pergunta. E se a gente perdeu alguma coisa aqui, vocês falem aqui, tá? Agora tá todo mundo vendo. Mas eu vou deixar salvo. Enquanto a Ju está olhando se alguém mandou alguma pergunta, também gostaria de agradecer a Botufarma, agradecer você, Bruna, de estar aqui com a gente até esse horário, 9 horas da noite, numa quinta-feira, né? Que a gente sabe, todo mundo, a gente tem nossos compromissos e é difícil estar em vários horários e fazer tudo o que a gente gostaria, né? 24 horas às vezes não dá tempo. Mas obrigada por esclarecer, foi ótima a live, acho que vários assuntos importantes a gente tratou. E novamente aqui chamar o pessoal, né, para o webinar, e aí qualquer dúvida, o link está na bio da Qualivetes, porque tem um pessoal que tá mandando mensagem para mim ali na Vetlux, falar, cadê o link na bio? E a gente focou em deixar só numa bio, né? Então, para não ficar confuso. Então, ficou no link, o link está na bio da Qualivetes, @Qualivetes, vocês entram lá, fazem a inscrição, e até amanhã, gente, não perca, realmente, não percam, que essa hora o português também já não tá, que o TikTok já tá assim, entendeu? E aí, a gente tá com uma equipe maravilhosa e como a gente estava falando sobre alimentação natural, eu acho que suplementação, né? Nós vamos ter aqui no nosso webinar a doutora Celina e o doutor Luiz Fernando, que são duas assumidades no assunto, né? Então, vão poder falar aí com a boca cheia sobre todas as possibilidades aí na alimentação natural, na prescrição de nutracêuticos e tudo isso. Então, para quem é médico veterinário formado e está querendo, né, tá com a anteninha ligada aí, ainda bem sobre medicina integrativa, é um primeiro passo, é muito bom. E eu sempre falo, você que não acha que só a alopatia vai fazer efeito, liga a antena ou vai lá, vem ver as palestras, vem conhecer, mesmo que seja para falar mal, é o que eu sempre falo. Quando a gente começa a ligar a anteninha aqui, é interessante a gente falar, não, vamos lá para ver se isso é verdade mesmo, entendeu? Então é interessante você ter esse senso crítico também do que é interessante, do que é aplicado na sua rotina,
né? E a gente vai estar aí no sábado e no domingo falando sobre vários temas e várias possibilidades da medicina integrativa. Então, não perca, e você que é estudante de medicina veterinária, aproveita, porque a gente fez um pupurri aí com os melhores. Muitas vezes você tem que fazer um curso só de nutracêuticos, um curso só de alimentação natural, um curso só sobre cannabis medicinal. Então você tem que fazer vários cursos para começar a entender um pouquinho desse mundo, e a gente fez o favor para vocês de trazer todo mundo ali. Então aproveitem, a inscrição ainda está valendo e a gente se encontra no sábado e no domingo. É isso aí, gente. Obrigada, então. Beijos, Perfeito. web salve, Obrigada. tá bom? Obrigada. Tá com um convite aqui para Claro. pessoas que estão assistindo, para vocês também. Claro. A gente está, claro, né, não poderia deixar de convidar vocês para participar. A gente está fazendo uma campanha bem grande, né, nas nossas redes sociais, inclusive desse botão que eu estou usando, e a nossa equipe comercial também está, que é a Botufarma na luta contra o câncer de mama de cadelas em gatas. Então, a gente está fazendo bastante conteúdo, né, em relação a isso, tanto para tentar esclarecer e conscientizar o tutor sobre isso. Então a gente vai ter uma aula, vai ter bastante postagem ali no Instagram, e a gente tem conteúdo para médicos veterinários também, tá? Esses conteúdos ficam exclusivamente ali no nosso site, mediante o cadastro, né? Porque como são conteúdos mais técnicos, eles precisam disso. Mas eu convido vocês todos a prestigiarem, né? Tem bastante conteúdo, tem bastante aula para ser liberada, vai ter aula de cuidados paliativos. Tem discussão de casos clínicos também, de rotina. Então, é um conteúdo bastante diferente, que vai agregar bastante também. Então, eu convido vocês a seguirem no nosso perfil, @botufarmapet, e acessar o nosso site para conferir esse material. Perfeito. Muito obrigada. Estaremos lá. Isso aí. Obrigada, Tudo junto. meninas. Obrigada. Beijos, Tchau. boa noite, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.